Bem-vindos, última sessão e hoje do meu lado uma proposta mais metodológica. Eu preparei a sessão trazendo uma metodologia que permite vocês, a partir de amanhã às 8 da manhã, se quiser utilizar todo o conteúdo de tendências e de futuro, que a gente meio que foi conversando aqui, possam utilizá-lo. Eu queria só recuperar algo que a gente falou semana passada. O que a gente fez na outra semana, na minha sessão? Eu dei um pano de fundo sobre o momento que o mundo vive e a importância de olhar para o futuro, olhar para as tendências como suporte de visão de negócio e ajudar a pensar o negócio. E o meu foco hoje vai ser só em cima de insights, ou seja, business insights. Eu preparei a apresentação em dois momentos. Um primeiro momento metodológico, mostrando a metodologia, meio que abrindo a caixa que o Carl não abriu na sessão que fez aqui para quem estava, que eu não abri na última sessão, mas eu achei que vale mostrar por dentro qual é a metodologia que hoje unanimemente é assumida como que funciona, chamado Translator. Tradução de tendências em inovação. Não chego a olhar para as tendências se eu não souber o que fazer com elas. Então hoje a minha proposta é isso, depois eu trago 5, 6 exemplos finais, 5, 6 casos, só para ilustrar como é que aquilo faz sentido, e não são casos da Apple, nem do Spotify, nem de coisa nenhuma. São alguns brasileiros que nós fizemos aqui no Brasil com algumas empresas que eu acho que dá para até trazer a conversa para dizer, isso é só a Apple que usa, isso é só a Spotify, nós não somos dessa dimensão. Nada a ver. Qualquer empresa de qualquer dimensão, qualquer estrutura, qualquer startup pode usar. Retomando esse slide que eu gosto sempre de usar e começar sempre a discussão com ele, lembrando o que são as tendências. São as alterações mapeadas que têm a capacidade de influenciar os negócios. Então, é diferente de onda, de moda, é outra conversa. Aqui a gente olha para uma lógica de perenidade. E olhamos em 3 níveis. As mega tendências, de longo prazo, aquilo que a gente chama movimentos de larga escala, que tem o poder de forma consistente entrar na nossa realidade. Falamos de envelhecimento, alteração climática, poder tecnológico, e por aí vai a questão das megatrends, que influenciam decisivamente a forma como nós nos comportamos. Na outra semana eu fechei com uma trend exemplo de ecossustentabilidade, com alguns exemplos. Então, se a gente fala em mudança climática de megatendência, é natural que o consumidor, o ser humano, se comporte de forma mais sustentável. E quando juntamos essas duas, longo prazo, médio prazo, entramos nas curto prazo, business trends, tendências de negócio. Ou seja, hoje, quase que com esse slide, jogamos no lixo a teoria de gestão tradicional. O que a gestão tradicional fala? Pense dentro de casa alguma coisa e leve para o mercado e veja quem quer comprar. E daí nasceram os 4Ps, a estratégia de comunicação, um monte de coisa que foram feitas de dentro para fora. O mundo que vivemos hoje é ao contrário, temos que ver de fora para dentro. Ou seja, antes de pensar qualquer coisa, olha para as trends, vai para o mercado e vê o que está acontecendo e interpreta isso em lógicas de longo prazo, médio prazo e curto prazo e traz e cria aquilo que nós chamamos de insights. Os insights são a articulação da interpretação das tendências. Quando eu vejo várias trends para o negócio, eu tenho uma ideia, eu tenho um insight do que eu posso fazer com isso. E essa é a lógica até do empreendedorismo, da criatividade e de toda a inovação estratégica que o mundo hoje tem, aqui funciona. Porque tem uma galera que gosta de colocar post-its na parede e achar que faz design thinking. Tem uma galera que acorda de manhã e acha que eu sou altamente criativo e tive uma ideia. As ideias não caem do céu. Do céu caem 4 coisas: água, avião, cocô de passarinho e meteorito. Não cai mais nada. As ideias são resultado da minha capacidade de olhar o ecossistema no curto, médio e longo prazo, de forma prospectiva, e fazer alguma coisa com isso. E para fazer alguma coisa com isso, entram aquilo que nós chamamos a metodologia de Trends Innovation. A inovação só acontece como resultado das tendências. A inovação que funciona. Do resto, tem um monte de coisa aí sendo pensada, a gente vê a quantidade de produto, de serviço de startup que chega no mercado e vai embora na mesma velocidade que entrou. Por quê? Porque está suportado em cima de ideias soltas e não de uma visão Trends Innovation. E aquilo que eu queria deixar como mensagem hoje é, de tudo o que eu falei aqui, e de um conjunto de informação que também a gente tem disponível, retenham uma única coisa. Quem quiser fazer inovação com eficácia no resultado, faça suportado por tendências.
use as tendências como suporte para depois fazer o que quiser com isso. Claro que as tendências sozinhas não fazem nada. Eu preciso de entender, e por isso que a gente usa o que chamamos de base, a informação já disponível na empresa, no mercado, no benchmark, na concorrência, acadêmica, livro, tem um monte de conteúdo, é a sociedade da informação e do conhecimento, tem informação pra caramba, é só pegar e utilizar, mas não ficar só nela, porque a maioria da informação que está disponível, ela é ou histórica ou benchmark, é passado e presente, e pouco olhando para o futuro. Aí precisamos adicionar aquilo que são a análise de tendências e o mapeamento dos chamados cool examples, as materializações, tangibilizações das tendências, para poder construir a questão da inovação. E inovação, se olharmos até na palavra, ela significa ideia nova em ação. Inovação não é tecnologia. Inovação é a capacidade de entender o que está acontecendo e se movimentar para aproveitar uma oportunidade ou para se defender de uma eventual ameaça que vem pela frente para evitar efeitos Kodak, efeitos Nokia e por aí vai. Então, como é que a gente chega ao business insight? Sendo que o insight é o resultado da capacidade de olhar para as tendências. Temos duas opções. Primeira forma, e não estou dizendo que a primeira é melhor que a segunda, a gente depende de como a gente quer fazer. Primeira opção, você sai para fora, vai para o mercado, observar, procurar cool examples. O que são cool examples? Manifestações que são atrativas, inspiradoras e com potencial de crescimento. Então sai, sem filtro, folha branca e vai observar o que está acontecendo. Eu estou trabalhando com um banco. Vai observar comportamento na agência, vai observar pessoas comprando no shopping, vai observar comportamento na web. Sai observando. Eu trabalho com telecom, a mesma coisa. Vê como é que as pessoas pegam no celular, vê como é que elas se comunicam, se falam muito no WhatsApp ou se falam mais na voz. Faz observação free, livre de filtros. E aí você vai encontrando exemplos, a materialização de comportamentos. A segunda opção é dizer, eu vou pegar em tendências pré-definidas que se ajustam ao meu negócio, que eu acho que são as que têm a ver com o meu negócio, e eu vou identificar comportamentos daquelas trends. Imagina, eu estou trabalhando com um hotel. Hotel tipicamente é economia da experiência, é design, é sustentabilidade, é, sei lá, conectividade. Então você selecionando um mapa de tendências que estão disponíveis nossos ou outros, e fala, eu vou olhar, eu vou pesquisar aquelas 3, aquelas 5, aquelas 8. São duas formas totalmente tranquilas de serem feitas. Luiz, mas qual é o critério? Não tem. Se vocês começarem por um caminho e tiverem dificuldade, vão para o outro. E a lógica é essa. Mas eu quero uma coisa sem nenhum filtro. Vai para co-examples. Total. Eu quero uma coisa minimamente com uma visão já definida. Vai para as tendências. Seja uma ou outra, a lógica é, se eu observar as mudanças que estão acontecendo, e quanto mais eu observo mudanças, melhor eu entendo aquilo que está acontecendo em termos de tendência. Quando eu mapeio uma tendência, eu encontro as oportunidades. Em cima das oportunidades eu tenho as ideias, e as ideias devidamente enquadradas levam à área de inovação. Então, inovação é uma linha reta, é uma linha linear entre a capacidade de olhar as mudanças do mercado e fazer alguma coisa com isso. Tudo o que nos vendem fora dessa linearidade é bullshit. É para vender coisas que não sabem se vão dar certo. E com 30 anos da metodologia validada pelo Carly, pelo time da Science of the Time, hoje não tem erro. Quem quiser fazer coisa que dá certo, pega nesse mindset e utiliza. É claro que, mas dá 100% certo? Depende. Há lugares que dá, há lugares que não dá. Eu vou mostrar 6 exemplos bem fora da tecnologia, talvez alguns até fora da caixa. Como é que a gente preenche a matriz? Ou seja, eu falei, beleza, eu quero partir de co-examples para identificar insights, eu quero partir de tendências para identificar insights. A lógica é, se você partir de cool examples, faz uma matriz, eu gosto de Canvas, eu sou radicalmente contra ferramentas que enchem linguiça. Os meus alunos de MBA já sabem, TCC de MBA com mais de 20 páginas eu não leio. E o meu time de consultores também já sabe que apresentações de projeto com mais de 30 slides eu também não leio. Então não vale a pena trazer 300 coisas que eu não vou ler porque não tenho tempo. Então vamos direto ao ponto. Aliás, eu defendo 2 teorias. Se não cabe em 140 caracteres, é porque é ruim. Porque o Twitter funciona em 140 caracteres. E se eu tenho que explicar muito, é porque aquilo não é bom. Quem explica já perdeu. Se eu tenho que fazer uma puta história para conseguir te apresentar uma coisa, é porque a coisa não é boa.
É porque a coisa não está devidamente suportada. Então, pega num campo, pega uma folha em branco, desenha, enfim, com essa abordagem ou com outra, e coloca lado a lado as tuas observações. Eu estou pensando agora no novo negócio para telecoms, te encontrei 5, 8, 10, 12 co-examples, então atrativos, inspiradores e com potencial de crescimento. Me fala para cada co-example, qual é a tendência que ele endereça? Aquele co-example é empoderamento, aquele co-example é tech, aquele co-example é design, aquele co-example é experience. Tem que saber as tendências. Descritivo, 5 linhas, o que é aquilo, e eventual ideia ou insight que já pode sair daí. E a coisa é tão louca que o chip vira uma chave na nossa cabeça quando fazemos isso, que a gente está sempre produzindo ideias. O desafio é segurar a galera, porque quando vocês entram nessa vibe de observar comportamento, não acabam a potencial de gerar ideias. Então essa é uma opção. Quanto mais co-examples, aqui 2 regras. A primeira, Luiz, mas quantidade não é qualidade. Aqui é. Quanto mais vocês trouxerem para a conversa, melhor. Porque mais eu consigo trabalhar em cima das observações. E se um co-example, se uma observação é endereçada, alocada a uma trend, ela não é repetida em mais nenhuma observação, até para dar força. A gente às vezes faz, eu quero o mapa de tendências, o trend report do meu negócio. Eu tenho lá 50, 80, 150 observações e cada uma tem as suas trends, elas não se repetem. Normalmente, um exemplo pode ser de várias tendências. Ele pode dizer, isso é experience, mas também é design. Escolham um ou outro. Não repitam com o example. A outra opção é fazer o contrário. Mapeie as tendências, fala, eu já tenho um mapa de tendências, eu selecionei essas 4. Essas 4 são as que eu vou usar para a observação e, a partir daí, vai atrás de exemplos que tenham a ver com a tendência. Já tem um mini filtro. Eu quero falar de design. Então eu só vou atrás de exemplos que ilustrem design. Já coloquei um filtro. Eu não tenho filtro nenhum, eu vou atrás de co-examples e depois eu vejo quais são as tendências que estão ali. E faço a mesma coisa. Explicação, o que é e por que ele é atrativo, inspirador e com potencial de crescimento. E depois, o que é que eu posso fazer com isso. Quanto mais ideias você gerar, é melhor. Quando a gente trabalha com design thinking, que não é só post-it na parede, design thinking tem uma lógica e é uma regra, e essa regra é de Stanford, é uma regra muito legal que eu uso em todos os projetos, que é, eu tenho 5 pessoas trabalhando num projeto, cada uma delas tem que gerar 50 ideias para resolver aquele problema, por pessoa. E a regra é fundamentalista. Não me apareça na conversa sem 50 ideias lá, suas. E suas, e suas. A gente vai discutir. Por quê? Porque é da quantidade que nasce a luz. Porque a ideia do bilhão está nessa sala, mas está 2% nela, 3% nele, 4% nele. Não dá para dizer, eu tive 2 ideias e é a melhor do mundo. Mentira. Está provado estatisticamente que as ideias que funcionam, quando vocês têm que produzir ideias, as primeiras 10 são as óbvias, que todo mundo já faz e que todo mundo já tem. As segundas 10 são as óbvias menos 1. Você já deu ali um tapa, já achou que é um pouquinho diferente, mas foi no Google, ainda existe pra caramba. Está provado que as ideias inovadoras são da 36, 38 para frente. E as melhores são as de 45 para frente. Quanto mais você tiver, melhor. Por quê? Você vai retrabalhando em cima das ideias. Você vai adicionando conteúdo. Você vai vendo coisas que não fazem sentido, não faz, e faz uma coisa nova. É um processo que não acaba. Tanto que nos nossos clientes de consultoria, eu falo para os caras, cara, se você quer fazer um retiro de 3 dias, para ser uma empresa inovadora, não faça. Vai gastar dinheiro, vai criar uma expectativa nas pessoas e depois não vai acontecer nada, porque no outro dia, às 8 da manhã, o rolo compressor continua passando por cima de todo mundo e isso se perdeu. Faça se isso for aceite como um processo ongoing, um processo permanente. Isso leva tempo, é cultura, mas se a pessoa vier com a disponibilidade para dizer eu quero fazer isso de forma permanente, a conversa muda. Porque aí o segredo vai ser suportar na estrutura a quantidade de ideias que são geradas. Então imagine que você tem um projeto e você fala, ok, eu quero montar um projeto de análise de tendências para gerar insight de inovação. Usem o Translator, que é o tradutor. O que é que ele faz? Primeira coisa, eu tenho que saber o que é que eu quero. Porque não tem aquela, pensa aí e vê o que acontece. Não, eu tenho que saber se eu quero um negócio novo, um produto novo, mudar uma operação. Eu tenho que saber qual é o meu problema, o que é que eu quero fazer. Então não tem essa de, briefing e folha branca. Eu trabalhei 10 anos em agência e o pior que me diziam é, o briefing é uma folha branca. Não há briefing de folha branca. Pode haver um briefing com uma linha.
E eu já recebi muitos. Há uns anos, vou mostrar o caso para vocês. Há uns 8 anos atrás, um cliente chegou na gente e falou, tá vendo aquele prédio? Faz um hotel. Foi briefing. Mas tem um briefing. Eu tenho que criar um hotel com o modelo de negócio, então eu sei qual é o ponto de partida. A primeira coisa é ter muito claro o que é que eu quero fazer da vida, do ponto de vista de gestão. A segunda é, onde é que isso vai impactar na empresa? É no marketing, é nas vendas, é na operação? Quais são as áreas funcionais que têm mais a ver com esse problema, com essa demanda? Porque às vezes as empresas falam, não estamos vendendo, é do preço. Será que é do preço? Ou não será que é de uma mudança de mercado, de um produto que ficou obsoleto? Então, às vezes tem aquelas coisas, eu lembro um case muito divertido há uns anos, de um presidente de uma empresa telecom, que mandou um SMS para o diretor de marketing dizendo, cara, mandou um WhatsApp para o diretor de marketing dizendo, nosso centro de custo de SMS não está batendo meta, não estamos vendendo SMS. Por quê? E ele respondeu, porque você está me mandando WhatsApp. Então temos que entender que às vezes não é o óbvio. Aliás, o segundo passo do Design Thinking é a chamada redefinição do problema. Será que aquilo que é o óbvio do problema, de não venda, de margem, de queda, é aquilo? Ou você entra por outras áreas para tentar entender qual o impacto que isso tem. Então, redefinição é importante e isso ajuda aqui. Depois vamos fazer o quê? Pegar toda a informação que existe, que nós conhecemos dentro de casa, parceiro, consultor, professor, o que for, juntamos isso, identificamos as tendências que têm mais a ver com o meu negócio, mega, comportamentais e business, e vamos identificar os cool examples. A big idea é o resultado de tudo isso. Quando eu vou construir um mapa de conhecimento usando as tendências, eu vou gerar o business insight, o insight, que às vezes é óbvio. Mas lembra, eu acho que falei isso há 2 semanas, óbvio é o que todo mundo vê e pouca gente faz. É óbvio depois alguém fazer. Quando me falam engenheiro de obra feita, o mundo está cheio. O melhor elogio que a inovação pode receber é alguém dizer, mas isso é óbvio. Que bom. É porque todo mundo entendeu, todo mundo vai comprar. Mas eu também faria. Por que você não fez? Porque ser o segundo é maravilhoso. Você fez, eu lembrei disso há 10 anos atrás. Parabéns. Por que você não fez? Então essa é, hoje, a grande discussão. Às vezes me falam, não, mas é óbvio. É óbvio mesmo. Mas você fez? Não. Então, ainda bem que é óbvio. Não fique estranho na sociedade. As pessoas vão entender. Então não fiquem preocupados com coisas óbvias. A inovação que funciona também é óbvia. Óbvia nesse sentido. Aquilo que todo mundo vê e ninguém fez. Era óbvio lançar um iPhone grande, chamado iPad. Era óbvio, mas o cara tinha lançado. Porque até lá era um iPhone grande que ninguém queria. E a gente viu qual foi o sucesso que isso trouxe ao mercado. Então, essa lógica é muito mindset. E aí temos o processo. Tem várias formas de inovação, tem várias ferramentas. Eu continuo defendendo na Inova e desde sempre defendemos que a que funciona é a ferramenta que utiliza as tendências como combustível, as tendências como conhecimento. Porque as tendências já estão minimamente suportadas, minimamente estudadas e estabilizadas para dizer que aquela não tem erro. Então, as ideias são resultado da observação das tendências. O insight final é aquilo que diz, olha, eu vi aquela tendência, aquela oportunidade, tive essa ideia e com isso eu encontrei dentro da empresa a forma de fazer a empresa, aquela ideia, aquele produto funcionar. Porque uma ideia sozinha não é uma inovação. Uma ideia é uma ideia. O grande desafio é transformar a ideia em alguma coisa implementável. Porque ideias todos temos. Aliás, o ser humano, por definição, é idiota. Idiota de forma positiva, que gera muita ideia. O que aconteceu ao longo da vida foi que a educação foi nos tirando isso. As crianças chegam na escola com 98% de índice criativo aos 4, 5 anos e saem da faculdade com apenas 2% de índice criativo. A gente é formatado, enfiado dentro de uma caixinha e hoje o que as empresas mais precisam, pessoas com capacidade criativa de pensar fora da caixa e trazer novas propostas. Aliás, é a terceira habilidade. A primeira é pensamento, capacidade de resolver problemas complexos. A segunda é pensamento crítico. A terceira é criatividade. E criatividade nessa visão de entender o ecossistema, entender as mudanças e trazer isso para dentro. Então, é óbvio a metodologia que eu vou mostrar para vocês. Porque ela é óbvia. Depois desses primeiros 10 minutos de conversa, Luiz, é óbvio. É óbvio, então vamos tornar a coisa mais óbvia ainda. Então mas espera aí, qual é a fórmula
matemática louca, aquela coisa que a NASA inventou para fazer inovação que funciona. A inovação que funciona, ela tem 3 níveis. Ela pode ser inovação incremental pontual, que nós chamamos low-end disruption. É uma coisa que é feita uma vez e ponto. Ela pode ser incremento permanente, eu estou sempre fazendo alguma melhoria, e é o que nós chamamos sustaining innovation. Ou ela pode ser totalmente fora da caixa, disruptiva, e o que nós chamamos new market disruption. Empresas que são zero inovadoras dificilmente estarão num oceano azul de disrupção. Vão ter que começar o caminho por ali. Empresas, startups que chegam no mercado, que não têm nada a perder, provavelmente mais facilmente são disruption do que incrementais. Por isso é que tem tanta startup quebrando empresas globais e mudando as regras do negócio, e as empresas mais estruturadas morrem de medo. Por quê? Porque elas são grandes, são pesadas, são lentas e são low-end disruption. Inventam uma coisa, acham que aquilo é sensacional e acham que passaram a ser empresas inovadoras porque inventaram uma embalagem diferente, uma cor nova, um pacote não sei o quê, pronto. Já somos inovadores, não precisa mexer mais. Tem isso todo dia nas empresas. O desafio é trabalhar nesse nível, até porque o que vai fazer a perenidade das empresas, aquelas que vão sobreviver, são as que conseguem, ao olhar para as tendências, serem capazes de criar disrupção. E aí tem uma outra conversa que eu já vou chegar lá, que é como fazer a disrupção. Se quisermos até fazer uma analogia com a praia, até para ficar bem legal, o low end é você estar na beira da água, com a água batendo no pé. Não tem risco nenhum. Você melhora alguma coisa, mas você não vai ser demitido se der errado. Então é uma melhoria pontual. O sustaining, você entra na água com a água pelo peito. Se vier uma onda, você vai engolir meio litro de água. Mas continua funcionando bem. O disruption, você não sabe o que vai encontrar depois da onda. É o tsunami, é o tubarão, não sabe o que vai encontrar. Agora, claro que os níveis de risco aumentam, mas os níveis de recompensa também. Um incremento pontual é totalmente diferente de mudar a regra do jogo do mercado. E quem tem capacidade de mudar a regra do jogo do mercado, provavelmente vai sobreviver mais. Agora, a gente tem que ter no nosso mapa de trabalho os 3 níveis de inovação. Empresas não podem ser só disruptive, porque a sociedade não está preparada para incorporar disrupções permanentes. Há um timeline, há um gap de tempo para incorporar uma disrupção, leva tempo. O Uber levou tempo a entrar na sociedade, o Spotify, o Airbnb, e tudo que hoje é case nas business schools levaram tempo. Não foi do dia para a noite. Levaram 2, 3, 5, 8 anos para entrar na conversa. Essas não, essas entram rápido. Que é mudar de A para B, uma coisa simples. Um carro que tem um botão X, passou a ter um botão Y, passou a ter um touchscreen, é totalmente diferente. Então, uma coisa que é importante é, as ideias na cultura das empresas que temos hoje, elas precisam de ter uma coisa que se chama compromisso do topo. Eu acho que respondi até alguém que você me perguntou 2 semanas atrás. Se não tiver o compromisso do C-Level, de quem manda, de quem assina o cheque, não queiram fazer. Tem 3 opções. Troquem de empresa, aceitem que dói menos, ou peitem a conversa. Aí depende de cada um o que você quer fazer com isso. Começamos um projeto hoje com um cliente, uma grande empresa, e que o cara que estava o diretor do projeto falou, o meu CEO não aprovou, eu vou fazer. Porque se eu não fizer, daqui a 3 anos, vão me cobrar não ter feito. Então, #desobedeça. Porque as regras, eu acho que a melhor definição... Para que serve uma regra? Para ser quebrada. Só para isso que ela serve. As regras servem para serem quebradas. Não podemos quebrar todas de uma vez. Não fica uma zona ou caos. É anarquia total. Mas aquilo que faz andar o mundo são empresários, gestores e empresas que em algum momento quebraram as regras. Porque se não fosse assim, continuaríamos andando de táxi, continuaríamos usando fita VHS, continuaríamos usando o telefone fixo com um cabo na parede, continuaríamos fazendo um monte de coisa que hoje alguém ousou quebrar a regra, alguém ousou quebrar o status quo e criou uma coisa nova. Isso é disrupção.
E é essa que vai fazer o mundo andar, é essa que, na minha opinião, resolve os problemas do mundo. Não é esse papo furado de compliance e de 5 comitês e 4 reuniões de board para aprovar uma mudança estrutural de um produto de A para B. Daqui a 3 meses, daqui a 2 anos. Não é isso que faz o mundo andar. O que faz o mundo andar é rápido. E time to market é crítico, porque o mundo está muito rápido e as startups estão entrando na conversa. Lembrem da quarta lei de Newton. Um corpo em repouso, continua em repouso se a cama estiver quentinha. Então criem desconforto, não é insegurança, mas criem desconforto nas empresas de vocês. Criem desconforto nos times que vocês lideram. Criem desconforto no chefe de vocês. Cara, você já viu que daqui a 5 anos a gente não existe? O cara morre de medo. Como assim a gente não existe? Deixa eu te mostrar. Tendência com exemplo. Então, tentem, quando eu quero ser disruptivo, eu quero fazer disrupção, eu quero abrir outra coisa. A conversa é entrar e criar mercados novos. A disrupção aponta a não mercados. Ou seja, se eu estiver servindo o que eu já atendo hoje, tendencialmente eu vou estar aqui no incremento ou pontual ou permanente. Se eu quiser abrir o mercado para outras pessoas, eu vou para a disrupção. Voltamos ao caso do Uber, que é um caso que eu acho interessante. Eu não tenho os dados do Brasil, mas aposto que mais de metade de clientes Uber não eram clientes de táxi. Eram pessoas que tinham um carro, deixaram o carro em casa ou venderam o carro e passaram a usar o outro serviço. Então, aquela coisa do taxista, não porque eu perdi o meu negócio, é mentira. É bullshit. O cara não perdeu. O que aconteceu foi, abrimos um mercado novo, quem perdeu o negócio foram as concessionárias, que passaram a vender menos carros, foram as oficinas que passaram a ter menos manutenções, foram as companhias de seguros que passaram a fazer menos seguro de carros, mas o táxi, ele só perdeu o negócio porque ele é incompetente, porque o serviço é ruim. E a partir do momento que está uma alternativa, beleza, eu resolvo a conversa de outra forma. E isso é um market disruption. Então, as empresas sempre foram muito envolvidas para pensar nos atuais clientes. Quem é o meu cliente? A pergunta é, quem é o meu não cliente? Porque os não clientes são muito mais que os clientes. Se eu quiser crescer, se eu quiser dobrar faturamento, se eu quiser abrir uma empresa para o mundo, eu tenho que ir aos não clientes. Porque quem já é cliente já compra. E já compra como eu sei que compra. Eu tenho que ir a outros. E a gente não é formatado ou provocado para pensar os não mercados, os não clientes. Então o desafio também fica esse. Pensem os não clientes. Quem são, onde estão e como eu posso chegar até lá. Então vamos pegar aquele funil e vamos abrir a caixa. A caixa de Pandora, que não é caixa de Pandora nenhuma, é um processo super linear, super simples, eu diria na cabeça de alguns de vocês, super óbvio, que é o que nós chamamos o processo que começa no input e chega ao insight, que é o output. É a lógica da cadeia de valor. Só que cada layer tem a sua função. O primeiro é o das tendências. E a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quero trabalhar inovação, se eu quero trazer ideias que verdadeiramente consigam agregar valor ao meu negócio e ao meu mercado, eu preciso entender dos trend reports que existem, da Inova, da Science of the Time, do TrendWatch, da Springwise, da Deloitte, da Accenture, da McKinsey, da Boston Consulting Group, todas agora falam do tema. Peguem todos e leiam todos, porque são todos gratuitos. Até há 5, 6 anos atrás, tinha que pagar e uma grana pesada. Aliás, 30% do nosso negócio vinha de venda de relatório de tendências. Acabamos com isso, é free. Chega lá no site, baixa o relatório, é gratuito. Que há 3 anos, 5 anos, custava 10, 12, 15, 20 mil reais, é free. Te ofereço ele. O objetivo é que depois de ler aquilo você me contrate, para te ajudar a implementar aquilo. O problema é que a galera comprava o relatório, depois não tinha grana para descontratar. Então, o trade-off está dando certo. Por quê? Porque as trends estão aí. Então, se você olhar para elas, se você identificar, bacana, tem aqui 2, 3 tendências que me ajudam, isso vem fazer o quê? A motivação para ter ideias. Então, se você juntar aí um X com um Y, criamos uma letra nova, que é o XY. E a criatividade é a capacidade de fazer conexões incomuns. Porque conexões incomuns saem do óbvio. Conexões incomuns saem da mesmice. E o que nós precisamos hoje? Pessoas, profissionais, empresas que tenham a capacidade de pensar além do óbvio. Porque, acho que lembram do slide que eu mostrei aqui, que é o retrovisor do carro. Olhar para o lado e olhar para trás,
Nós sabemos fazer há 200 anos. Agora, olhar para frente é o grande desafio, é a grande, eu diria, é a missão evangelizadora que não só eu, mas como o Fábio e outras pessoas do mercado, o Carl, temos tentado fazer nas empresas. Eu há 10 anos, o Carl há 30, mas eu há 10. Tentar evangelizar, que a palavra é essa, as empresas para pensar um pouquinho mais à frente. E não é pensar um pouquinho mais à frente no primeiro trimestre de 2018. É pensar como é que daqui a 5 anos o teu mercado, o teu negócio, a tua empresa vai funcionar. Então, se eu olhar para as tendências, e se eu tiver ideias, o que eu preciso fazer depois? Entender se essas ideias são ideias para produtos ou serviços, novas formas de estruturar a empresa ou novos modelos de entregar o benefício ao consumidor. E inovação, seja ela disruptiva, incremental permanente ou incremental pontual, elas só podem ser para a empresa, para o processo ou para o produto ou serviço. Não tem outra. Então, vamos tornar a coisa bem innovation. Eu brinco com o meu time, cara, como é que a gente torna a innovation ainda mais simples? Innovation for Dummies, era o que eu queria escrever, é o meu livro que eu queria escrever, Innovation for Dummies. Não é para chamar ninguém de nome nenhum, mas ela tem que sair daquele elan estranho, esquisito, que só os iluminados é que sabem. Tipicamente é o cientista de bata branca e cabelo no ar. Só aquele cara que é o inovador. Mentira. Qualquer um de nós pode ser inovador se adotar um mindset, um pensamento de linearidade, usando essa coisa mais. Eu falo para o meu time, cara, simplifica. Quando começam a fazer metodologias muito elaboradas, tirando a fórmula matemática, lembra que eu mostrei ela aqui? Que você é Walking Dead, Teletubby, Jetson, o que for. Tirando essa, que é uma coisa altamente complexa, tudo o resto tem que ser simples. O desafio é ser simples. Como é que você transforma um business plan de 200 páginas num slide de Canvas, um só, para mostrar para o board? Esse é o nosso desafio da simplicidade. Então, não tem inovação de business, que é o que nos une aqui, não tem inovação que não vá para um produto ou serviço, para um processo, para a forma de organizar a empresa. Tudo o resto é filosofia barata ou outro tipo de negócio que é aquele que não paga as nossas contas. Então, eu já entendi que aquelas tendências geraram essas ideias e eu categorizo as ideias para produto, processo ou empresa. Aí eu preciso chegar no chefe e dizer, cara, agora eu preciso de recursos. E recursos humanos, técnicos e financeiros. Não tem como fazer inovação rodar sem investimento. Aquela coisa, não, mas não tem. Eu falo que quanto menos dinheiro vocês tiverem, melhor. Mais criativos têm de ser. Porque as empresas de bilhões de orçamento aí pelo mundo não são inovadoras. Vamos combinar. Não é grana que faz inovação. Inovação é feita pela capacidade intelectual das pessoas transformarem tendências em ideias. Mas eu preciso de grana para depois dar seguimento, sequência ao que eu estou pensando. Então eu preciso entender quantas pessoas, que equipes, que orçamento, e aqui uma regrinha, mais uma vez as regras servem para ser quebradas, mas uma empresa que quer ser minimamente inovadora e quer gerar business insight com impacto no negócio, deve alocar no mínimo 5% do seu faturamento para inovação. No mínimo 5%. Menos que isso, fica quieto. Você vai gastar um dinheiro e não vai chegar a lugar nenhum. É legal, uma iniciativa aqui, uma ali, mas não tem perenidade, não tem estrutura, não tem fundamento. 5 é o mínimo, 8, 10, 12, depende da ambição. Temos clientes que começaram a dizer, cara, 5 eu vou confiar em você, e já vão em 8, em 10, em 12, porque a coisa começava a ver que gera. Outra coisa, se eu usar 5% para um projeto e ele der errado, a empresa não quebra. E, portanto, a inovação durante muitos anos foi um mito. Para tudo, faz grandes investimentos para aquela porra, não dá em nada, você perdeu uma grana e o board quer a tua cabeça numa bandeja porque você gastou uma grana e apenas usou o resultado. 5% não mata nenhuma empresa. Não é startup de 3 caras. 5% que tem a ver com a escala. Ah, mas 5% de uma Nestlé é muita grana. É mesmo. Mas a Nestlé é Nestlé. Ué. Agora, são 2 bilhões para a Nestlé é uma coisa e é 1 milhão para a startup que está no cubo. Não, mas 1 milhão para a startup que está no cubo não são 5% de faturamento. Então a gente também tem que relativizar o processo. Mas a regra é 5%. E eu falo para os meus clientes de consultoria, cara, se não for 5% no mínimo, não faz, cara. Você vai perder tempo, você vai me pagar.
Não vai, daqui a 6 meses vai dizer, cara, o trabalho foi ruim, não resultou, então não faz. Aí tem as discussões de board, né? Que você vai no board e o cara fala, como assim 5%? E olha que inovação, orientada por tendências, vem de 3 coisas difíceis de convencer um board. Vem de futuro, vem de intangibilidades e vem de ideias. 3 coisas que um CFO, um board ou um acionista tem alguma dificuldade em conseguir validar. Então eu encontrei uma analogia. E passou a dar certo, nunca mais tive problema. Uns 2 anos atrás, um cliente me perguntou, Luiz, como é que você sabe o ROI, que era o financeiro, da inovação? Como é que você sabe se isso vai ter ROI, se funciona? E eu acho que cada um de nós tem uma ideia brilhante na vida. Eu tive a minha naquele dia. Eu olhei para o cara e falei, você tem filhos? Tenho. Quantos? 2. Quando eles nasceram, você sabia o ROI deles? Silêncio na reunião. Como assim? É muito simples. Inovação é como ter um filho. Não pode largar sem ninguém cuidar e tem que dar todo o carinho, todo o apoio, toda a educação e todas as ferramentas para que ele seja alguém na vida. Senão vai virar um vagabundo. É a mesma lógica da inovação. Tem uma ideia e larga sem nenhuma estrutura, vai virar uma ideia vagabunda. Aí não tem ROI. Tem uma ideia, acompanha, acarinha, testa, corrige, educa, vai dar certo. Então não tem ROI na inovação. Tem tanto ROI na inovação quanto o ROI do seu filho quando ele nasce. E aí ao longo da vida você vai vendo se o cara vai ser alguém na vida ou não, se enche de porrada, tira o celular, vira de cabeça para baixo, enfia dentro de água, o que for, para que o cara seja alguém na vida. E se de repente não tiver o que fazer, se fosse um cavalo tinha que sacrificar. Às vezes tem que acontecer isso. Temos que pegar na ideia e dizer, essa não deu, sacrifica a ideia e traz outra. Mas acompanha como se fosse um filho. E não é a mera semântica aqui. O que eu estou dizendo é, quem não fizer isso, ou vai gastar dinheiro, vai gerar frustração e não vai sobreviver. O momento que o mundo vive é uma virada de página. E daqui a 5 anos, se encontrar nesse mesmo fórum e outros, vocês vão ver o que mudou em 5 anos, daqui para frente, o mercado, qualquer um que a gente está aqui. A mudança que está chegando é inacreditável. O que vem pela frente não tem ímpar, não tem nada parecido na história. Então até aquela empresa mais estruturada, que acha que não sei o quê, que ninguém ataca aí não sei o quê, pode estar condenada se não tiver minimamente um mindset para dizer, ó, deixa eu alocar aqui alguma grana e algumas pessoas para pensarem um pouquinho fora da caixa, para fazer algum trabalho de pensamento. E quando a gente junta essas 4 coisas, geram os insights. O insight é resultado de trabalho. É muito mais transpiração que inspiração. A inspiração vem aqui. O cara teve a ideia, mas para transformar a ideia em produto, em serviço, em marca, em processo e em grana, é muito mais transpiração. Então, aqui até algumas teorias. Meu time, você tem uma ideia, eu tenho 3 vice-presidentes abaixo de mim, todos engenheiros. Vocês imaginam a discussão. Um cara que é publicitário, com 3 engenheiros, um deles do MIT. O cara olha para mim e vê zeros e uns. Eu sou para ele só aquele matrix que desce os números. O cara, eu sei que, eu estou falando com ele, intangibilidade, futuro, ele está olhando para mim como área. Se esse cara está pensando é pensamento binário, 0 e 1, 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 depois a coisa muda e é legal, porque é da diferenciação, da diversidade que nascem as coisas corretas. Não dá para ter só publicitários, só marketeers ou só engenheiros. Tem que ter equipes multidisciplinares. Por isso eu defendo nas empresas quebrar os organogramas. Aquela coisa, não, organograma, com tudo fechadinho em caixa, acabem com isso. Acabem com as paredes que dividem as pessoas, as visíveis ou as invisíveis. Porque tem uma profissão do futuro, se alguém tiver curiosidade, no nosso website está lá um relatório que chama As 50 Profissões do Futuro. Uma delas que eu gosto se chama Desorganizador Corporativo. Eu amo essa. Eu faço isso num monte de projetos. Que é, cara, tem que quebrar a regra. Porque para redefinir a regra do jogo perante o sistema que estamos vendo, ou você quebra tudo e começa do zero, ou você deixa que alguém do lado faça e você perde o tempo para o mercado. Então, desorganizador corporativo é aquele cara que chega e legal, vamos fazer o seguinte, folha branca. Eu hoje tive um time lá de 11 caras de uma empresa, distribuí para cada um deles, vocês receberam um Moleskine da Mutante também. Ele estava em branco, por alguma razão. Porque a folha tem que ser branca todo dia. Então, quando você virar a página, a folha é branca. Claro, tem experiência, tem passado, tem lá alguma coisa. Mas se eu ficar só grudado naquilo que foi,
dificilmente eu vou conseguir sobreviver naquilo que vem. Então essa é a lógica do nosso pensamento. A matriz de insights, olha que eu estou dando a metodologia toda. Não estou escondendo nada na manga. A metodologia que nós usamos no dia a dia e que já tem aí um monte de empresas usando também. Se vocês pegarem nas tendências base e nos co-examples e os colocarem lado a lado, essas são as tendências dos co-examples, o que isso me permite observar? Imediatamente, pelos co-examples, os públicos. Pelas tendências, as oportunidades. Porque isso é um processo que acontece. Eu começo a olhar, começo a ver as coisas funcionando e as ideias começam a surgir. O nosso hemisfério direito do cérebro se liberta para gerar ideias. Por sinal, nós somos criativos, cada um de nós nessa sala é criativo em 2 lugares. No banheiro e dormindo. São os 2 lugares onde nós somos mais criativos. Por quê? Quem já não escutou a frase, vai dormir, amanhã a gente conversa. Dorme sobre o assunto. Porque durante o dia, no dia da operação do rolo compressor, o hemisfério esquerdo, aquele objetivo pragmático, linear, do detalhe, ele está bombando. Quando vocês vão dormir, o hemisfério esquerdo descansa e o direito, o criativo, o infantil, o divertido, o cômico se liberta. O problema é que quando eu acordo no outro dia de manhã, eu não lembro o que eu sonhei para resolver o problema. Então botem um Moleskine do lado da cama, acordem de noite e escrevam lá. Eu sou louco, porque a esposa outro dia colocou no Instagram uma foto, eu tive uma ideia, uma coisa louca, eu preciso escrever isso em algum lugar antes que eu esqueça, peguei o lápis de olho dela, que ela estava fazendo maquiagem, desculpem a senhora, vocês sabem a putaria que vira, né? Desculpa a expressão. Peguei a caixa da maquiagem dela, que era branca, e virei ao contrário e desenhei uma coisa lá com o lápis, e ela não teve nem reação. Ficou tão puta comigo, que depois tirou foto e postou no Instagram, me xingando. Mas eu não perdi aquele momento. Quantas vezes a gente não manda e-mails para a gente próprio com uma ideia que a gente teve? Porque a gente tem ideia dirigindo, correndo na esteira, tomando banho. Não é sentado no computador, agora eu vou ter uma ideia para resolver o problema. Isso acontece. Eu tenho ideia nos outros lugares. O que eu faço é quando eu chego no computador, redijo, estruturo e tal, mas tenham ferramentas, seja lá, e hoje é fácil com um iPhone, com um app, grava, manda um e-mail para vocês, mas a big idea ou vem dormindo, e dormindo no primeiro sono, depois vocês aprofundam o sono, e ela vem de forma mais interessante, porque quando vocês acordam, à noite, escrevem em algum lugar, tinha um amigo meu que tinha bloco de post-its, e ele colando post-its, é tudo louco naquela empresa, vocês já entenderam, né? Bloco de post-its atrás, na cama. No dia de manhã tem 3 ou 4. E ele não lembra, porque ele não acorda. Ele escreve a coisa e bota. No outro dia vê o que aconteceu. Metade vai para o lixo, mas às vezes saem ali as ideias boas. E muitas vezes a gente liga uns para os outros, WhatsApp, 4 da manhã, acordei com uma ideia, há coisas que às vezes me deixam desconfortável, a gente vai dormir com o tema. Quando você acorda, tem que compartilhar com alguém. Porque não vai acordar do lado, né? Porque a minha esposa é advogada, vocês imaginam, não tem nada a ver com o meu negócio. Falar para uma advogada, cara, tive uma ideia, não sei o que, ela olha para você, vai dormir. Aí eu tenho que falar com alguém. Aí eu ligo pro meu sócio, que também está acordado, normalmente. Então, cara, estou precisando de uma coisa, aí eu também. E a coisa é meio louca. O outro lugar é no banheiro. E por que no banheiro? Porque é um lugar onde está privado, ali é privadinho, não tem problema. Podemos pensar tudo que a gente quiser. E para uma ideia boa, 90 vão para o cano. Então já está no lugar certo. Tem às vezes ali, manda para o lixo que não interessa, dá a descarga e sobra aquela que interessa. Quantos de nós já não fomos cantores no duche? Cantores no frente do espelho. E fazemos umas figuras que todos nós sabemos quais são, não mostramos para os outros, nós sabemos quais são as figuras que a gente faz. É um momento fantástico para as big ideas. O que acontece? Ao fazer essa metodologia, ao escrever mais uma vez, 140 caracteres, mais que isso é bullshit. Essa big idea vai acontecer não quando vocês escreveram isso. Vocês escreveram isso e deixem isso em branco. Deixem amadurecer um pouquinho. 1 hora, 1 dia, um final de semana, porque a cabeça vai pensando e de repente a coisa acontece. Então, não forcem. Obviamente que temos que ter limites temporais, mas não forcem o time de vocês a gerar ideias num workshop de 8 horas, numa sexta-feira, porque temos que tirar daqui 30 ideias que segunda-feira o time vai implementar. Não vai dar certo. Ou por outra, eles vão jogar um monte de ideia, um monte de porcaria,
vão gastar tempo, vão achar que são as melhores ideias do mundo, e depois na segunda-feira de manhã a gente vê que é uma porcaria, não serve para nada. Eu adoro os hackathons. Já fui júri de vários hackathons. Eu amo aquilo, porque não serve para nada. Zero. Aquilo é um momento de entretenimento. Beleza, a galera trabalha junta, tem ideias, nanana. Ok, mas a big idea, aquela sacada que daquele hackathon vai virar negócio, não sai no hackathon. Sai quando a gente olha para tudo aquilo, bota na panela, deixa ali em lume baixo durante uns dias e depois gera alguma coisa. Qual é o problema das empresas? Fazer hackathons, acaba no domingo às 6 da tarde e na segunda é outro dia e nunca mais lembra do que aconteceu ali. O problema é de continuidade. As empresas estão entrando na área de inovação, não estão com uma pegada de continuidade. Precisamos dar continuidade ao processo, porque é esse que vai gerar as ideias permanentemente com capacidade de mudar a regra do jogo, impactar o negócio e, mais do que isso, garantir a perenidade da empresa. Ficou claro? Metodologias apresentadas para os meus minutos finais. Vamos olhar para os cases. 2 deles não são nossos, com muita pena minha, mas os outros são todos nossos e a maioria são brasileiros. Para a gente não achar que... Porque o brasileiro é aquela coisa, tem baixa autoestima. Aqui é tudo uma merda, o que vem de fora é que é bom. E não é. Aliás, a baixa autoestima brasileira, vocês aprenderam com os portugueses, me perdoem em nome da terrinha, porque a gente ensinou algumas coisas erradas, uma delas é a baixa autoestima. Aqui tem coisa muito boa, eu vou mostrar algumas. Os 2 primeiros não são brasileiros, depois o resto eu já falo deles. Primeiro exemplo, que é velho, tem quase uma década. Em cima, eu não sei se eu mostrei semana passada, não lembro, o piso sustentável, que a pessoa dança, no caso é uma balada, vocês ao dançarem na balada, ao pularem em cima, então, tem um gerador embaixo que pega a energia gerada pelo movimento e retroalimenta a estrutura de iluminação e de som da própria balada. Estou vendo aí um monte de empresas falando de sustentabilidade e ninguém se preocupando com o chão que nós pisamos. Fábricas, aeroportos, shopping centers, avenidas, Avenida Paulista, já que o prefeito da cidade é tão acelera São Paulo, bota lá na Paulista uns pisos sustentáveis para a galera que está retroalimentar a cidade. O shopping center, a fábrica, quando fala, eu sou uma empresa sustentável, e olha para uma fábrica com não sei quantas mil pessoas e fala, tá bom, cadê o piso sustentável? Hã? Oi? Porque sustentável não é só dizer que é, não é só vender produto verde, é usar situações que ajudam a fazer isso. Então, um exemplo simples, usando uma tecnologia para fazer a energia que as pessoas fazem no dia a dia utilizar. Aliás, se for para a academia, meia hora correndo na esteira, estão gerando energia para recarregar o celular. Então já leva, corre, conecta-se a algum lugar em você e carrega o celular. Eu nunca vi nenhuma academia se preocupar com a energia gerada na esteira, lá na musculação, não sei o quê. Nunca vi nenhuma. Mas a lógica é essa. Aliás, tem um caso em Amsterdã, nos Schiphol, no aeroporto não tem tomadas, tem bikes. Se você quiser carregar o celular, senta lá e pedala. Então é essa a conversa. Segundo exemplo, que eu também adoro, Domino's Pizza. Quantas vezes a pizza que chegou lá em casa, o catupiry não está misturado já com o pimento, o pepperoni grudou na tampa de papelão de cima, porque o cara da moto acha que está em Interlagos. Faz umas curvas, aquilo dobra tudo, não sei o quê. Então a Domino's Pizza inventou uma coisa chamada TED Pizza, engenheiros pensando, uma caixa de água que mantém a pizza sempre na mesma posição, independente da inclinação de gravidade da moto, do motoboy. É óbvio, depois de alguém lembrar. Então é um case que eu acho legal demais. O cara pode ser motar, fazer as curvas, não sei o quê, mas a pizza sempre corrige, a água corrige, e portanto a pizza vai chegar exatamente como você encomendou. Às vezes você sabe como é que elas chegam lá em casa, tudo meio coxo. Você tem que ainda pegar uma faca e colocar essa parte daquele lá, tem que redesenhar a pizza. Há um tempo atrás aconteceu uma coisa maravilhosa no meu condomínio, o motoboy tirou a pizza e colocou a caixa debaixo do braço, ao alto. Eu disse, bom, fez uma calzone, só pode, não é? Porque embrulhou tudo num lado da caixa. Então, tem que ter esse cuidado, esse é um exemplo clássico. Depois vamos para os da Inova. Não mostro todos, são muitos, mas aqueles que são mais legais pelo tanto que são fora da caixa. Lembra que eu falei há pouco do cara que falou, tem aquele prédio e faz um hotel? Deixa eu dar um enquadramento. Um grupo hoteleiro, com 12 hotéis, 40 anos de história, uma referência, hotéis de 4 e 5 estrelas, Lisboa, me levaram lá no Bairro Alto, não sei quem conhece Lisboa, mas Bairro Alto, imagina, é a Vila Madalena de Lisboa, tá? Só para ter uma comparação. Um prédio lá com um cabaré no -1,
Falou, cara, faz um hotel aqui. Olhei pro cara, é só isso o briefing? É. Mas como assim? Vocês são os caras do hotel? Não, mas hotel de 4 e 5 estrelas eu sei fazer. Eu quero um hotel diferente. E aí eu falei, agora vamos para o hotel experiencial. Fizemos todo o processo, levou 8 meses. Entre tendências, com examples, entender a cidade, e chegamos num hotel que está em construção, porque Portugal deu uma crise, a coisa foi difícil, tiveram que parar o processo, recomeçaram agora. Um hotel que vai se apresentar como o postal ilustrado da cidade de Lisboa. Cada quarto conta um pedaço da história da cidade. O conceito é totalmente flexível. Eu posso levar para São Paulo e cada quarto conta um pedaço da história de São Paulo. Posso levar para o Rio, posso levar para Madrid, posso levar para Nova York, para Singapura, para Maputo, e cada quarto conta a história da cidade. Naquele, temos o quarto do fado, não poderia ser de outra forma. Temos o quarto do pastel de Belém, tem lá todo dia pastel de Belém para o cliente que anda corda. Tem o quarto, porque é um bairro altamente boêmio, entretenimento. Tem o quarto do heavy metal. A cama não é uma cama, é um caixão. Heavy metal, que é heavy metal, dorme no caixão. Fecha a tampa e acabou a conversa. Tem o quarto da poesia, enfim. São 70 quartos, todos diferentes, debaixo da mesma lógica. Ele tem que contar um pedaço da história de Lisboa. Detalhe, talvez possa ser o primeiro hotel do mundo sem estrelas e dos mais caros que a gente vai encontrar, porque é uma experiência. O quarto do teatro, vocês imaginem o quarto aqui, a cama, o teatro, aqui é o palco e aqui tem um adesivo, como se você estivesse falando para uma audiência de teatro. Você tem uma foto com 300 pessoas olhando para você. Não sei se você consegue dormir com 300 caras olhando para você, mas a experiência é essa. Com detalhinhos, tem uma plaquinha com storytelling, tem um folder com a história daquele quarto, e a gente tenta fazer, vai ser difícil, mas a logística, vamos ver como funciona, que cada pessoa nunca durma no mesmo quarto, para experimentar outras histórias da cidade. Então, eu estou 3 dias na cidade, dorme em 3 quartos diferentes. Estou 8, dorme em 8. Claro que depende, obviamente, da lotação, mas os caras estão se ajustando para fazer uma rotação logística legal nos quartos. Vamos combinar que é diferente? Que é uma experiência diferente? Porque hotel é hotel. É uma cama, uma televisão que ninguém usa, uma geladeira vagabunda e um banheiro para tomar banho. Não, cara, vamos estar na experiência diferente? Não tem balcão de check-in, é uma sala, você senta no sofá de sala, aquilo é para você sentir em casa, porque Lisboa tem aquela visão de, pelo menos, receber bem os turistas, só a Madonna que fala que não está gostando muito de morar lá, em Lisboa, mas tudo bem. Então esse é um exemplo de como vários insights ligados à cidade, à região onde aquele hotel criam um hotel totalmente diferente dos outros, e acreditamos, está em obra, eu estou bastante entusiasmado para ver o que vem aí, e vai ser uma novidade para a gente, vai ser já uma coisa requentada, porque faz 5 anos que a gente entregou o projeto, e depois a aprovação, porque a burocracia não é só aqui, tá? Lá é tão ruim quanto, aliás, francês inventou burocracia, português adotou e brasileiro aprimorou. A coisa aqui é literal, mas lá também é burocrático, leva tempo, leva anos e tal. Então, um exemplo que eu acho interessante. Vamos para os brasileiros. Exemplo do Brasil. Grupo CCR, Pista, empresa de engenheiros. Quando chegamos lá em 2013, nos disseram, cara, eu quero ser uma empresa inovadora. Eu falei, a primeira coisa a ser feita é piso sem buraco e sem parar que funcione. Vamos começar pelo básico. Mas olha que legal. Esse exemplo, manutenção de muros de pista. Vocês estão achando uma coisa estranha, não é? Tem muro de um lado e uma calça do outro. Lembram das conexões incomuns? Muito bem. Essa calça é a calça da Ellen. A Ellen é a menina do RH que liderou comigo um projeto de Design Thinking e Inovação Estratégica dentro de algumas unidades da CCR. No caso, CCR Castelo e Rodoanel. E várias pessoas trabalhando. Um dos caras de manutenção falou, eu tive uma ideia. Qual foi a ideia? Eu estou vendo a calça da Ellen, branca com bolinha preta, e eu vou testar uma coisa. Fica tudo louco, né? Como assim? Já volto, deu 2 semanas. O que ele falou? Cara, eu gasto uma grana para pintar muro de estrada, de pista, que está pichado. Mas eu sei que se eu criar uma barreira visual, o pichador não picha mais. Então eu pintei muros de branco com bolinhas pretas. Caiu 38% o custo de manutenção de muros pichados. É inovação ou não é inovação? Se é inovação. Só que é inovação de conexão em comum. Porque a calça da Ellen inspirou o cara que lidera a manutenção de pista a fazer uma coisa
que ninguém, fechado numa sala de inovação iluminado, teria como ideia. E é louco, porque até hoje a Ellen dentro do CCR, todo mundo a conhece. Porque a Ellen virou o ícone da calça branca com uma linha preta. Ela está na Via 4 agora, tem um caso da Via 4 aqui também, na linha de metrô, e é a Ellen. Ela entra nas reuniões, Ellen, todo mundo lembra da Ellen. Foi o primeiro grande case, vocês acham que foi fácil? Convencer o board de que isso era uma inovação, como assim? Porque é lógico que é linear, né? A calça de alguém inspirou não sei o quê, e me perguntavam, estamos pagando você para isso? Então, e caro. Eu sempre falo, então, e caro. Porque é isso. Exemplo, vamos para a CCR de novo? Mais 2 exemplos. Resgate de pista. 40% dos acidentes no Brasil, o airbag não abre. Estatístico, 40%. Então, quando fizerem revisão ao carro de vocês, vejam se os airbags estão bons. 40% não abre. O que acontecia? Resgate chega, e olha que resgate de pista não é para brincar. O script não tem brincadeira, porque pessoas morrem se você não cumprir o script. Esse cara, médico de resgate de pista, falava, cara, eu chego nos acidentes, o airbag não abriu, eu começo o processo de salvamento, de recuperação, não sei o quê, e os airbags estouram depois. Levar com o airbag na cara é pior que você atirar contra aquela porta que está ali. O dano é pior do que o acidente, porque o airbag estoura quando você vai e encontra, e a lei da física explica e tal. Quando o airbag estoura na cara, eu estou atirando uma pedra contra você. Então o que é que esse cara, médico, que dirige resgate, vamos criar um protetor de volante. Pegou em 3 cintos de segurança, ou MVP, protótipo. Levou 2 dias para fazer. Costurou em estrela o cinto de segurança, o cinto, colocou uma borracha, uma mangueira, sei lá, à volta, e criou um protetor de volante. O script hoje é, você chegou no carro, o carro não abriu o airbag, protege o volante em primeiro lugar, depois faz o salvamento. Levou 2 anos para conseguir levar a galera a entender, e o cara falou, não tô nem aí, eu vou usar o meu protótipo mesmo e tal. Está hoje sendo massificado e está sendo levado para os resgates. Então, vem da onde? Da conexão em comum. O que é que cinto de segurança, médico, o cara que dirige o resgate e airbag tem a ver um com o outro? Nada. E o cara criou uma coisa nova. Mais legal é o Halley. O Halley é um menino que dirige guincho. Guincho, mão com óleo, levanta carro, troca pneu. Ele estava nas minhas sessões também, porque inovação não é só do top management. O top management tem que endossar. Mas a dor vem do cara que está na ponta. Então, se o cara que está na ponta estiver motivado, empoderado e treinado, ele vai ter as ideias que vão ajudar o meu negócio. O Halley um dia chegou, Luiz, tive uma ideia. Bora, manda bala. Eu falava como se eu soubesse. Você sabe quando a gente guincha caminhão? Guinchar um caminhão tem que levantar o caminhão do chão. Porque ele tem um freio de emergência que, se eu arrastar o caminhão, ele freia. Eu não consigo arrastar ele. Eu tenho que levantar todos os rodados do chão para trazer ele. Eu levo 1 hora para guinchar um caminhão. Você sabe isso, né? Com certeza eu sei, eu guincho caminhão todo dia, né? Mas e aí? Cara, essa peça, eu fiz lá na oficina do meu pai, e é uma peça que vai resolver a nossa vida. Como assim, Halley? Vamos testar? Vamos. Vai pro guincho, eu vou pro guincho, vamos embora. Essa peça é um T que libera o freio de emergência do caminhão. Passaram a guinchar caminhões em 15 minutos. Quem faz gestão operacional de processo e horas alocadas a processo, sabe que de 1 hora para 15 minutos, o quanto é a economia ou quanto é a melhoria de eficácia. A ideia veio do Halley, que é um menino que nem estudou, dirige guincho, e que fala, cara, mas é uma dor que eu tenho, e eu tenho que resolver. O Halley convenceu a CCR a dar iPhone para a galera do guincho. Como assim iPhone? Porque tem um grupo de guincheiros no WhatsApp, e quando alguém chega num acidente e tem algum problema, fotografa, registra, manda para o guincho, para o grupo, e já alguém em algum lugar teve uma coisa semelhante e vem dicas. Reduziram muito o erro e o tempo para prestar assistência na estrada. Então, se algum dia precisarem de guincho e chegar um menino Halley, desses Halley, falando no WhatsApp e falando não sei o quê, saibam que passou por um processo de translator e de trans innovation diferente. Não estamos aqui inventando a roda, estamos só melhorando o dia a dia de cada um deles. Não somos nós, são eles. Outro case. A Leroy Merlin é um dos cases no Brasil de mudança profunda chamado Visão 2020. Na minha opinião, eu sou suspeito, porque eu liderei o projeto, na minha opinião, é o case de inovação mais robusto que o Brasil viveu nos últimos 10 anos. E robusto por quê? Porque, primeiro,
8.000 pessoas e 28 lojas foram impactadas pela metodologia. Levou 5 anos. E cada loja passou a gerar as suas ideias. O que a gente criou lá? O chamado Inova Leroy Merlin, que é uma plataforma simples. Imagina um Facebook, que sempre que alguém tem uma ideia, posta lá no Facebook deles, e há um comitê que se reúne a cada X tempo e aprova ideias. 82% das ideias que deram certo na Leroy Merlin nos últimos 5 anos vieram da base da pirâmide hierárquica da empresa. Eu vou mostrar o caso que eu mais gosto, o carrinho PET. O carrinho PET, não sei se alguém já viveu o carrinho PET, saiu de uma menina, caixa da loja, acho que de Interlagos, que viu uma senhora mais idosa com um cachorrinho no braço, empurrando o carro, e não sabe se segura o cachorrinho, se empurra o carro, se tira os produtos, coloca na esteira. Se fosse a lógica linear e tradicional, o que acontece? Menina do caixa é para passar produto no código de barras rápido, enfiar na sacola e tira da frente que vem outro. Ela falou, cara, tem cada vez mais pessoas trazendo cachorro e não trazendo filho. Porque cada vez mais o pet está assumindo a posição dos filhos nas famílias. E pet é cachorro, gato, periquito, porco. Vão ali no Ibirapuera todo final de semana, tem galera passeando porco, pela trela, porquinho. Aí a gente olha e, puta, dava uma picanha legal já, ali já dá pra fazer um churrasquinho legal. Mas o porquinho, mó legal, bonitinho, dali e tal, e eu já fico salivando olhando para eles. Mas o que ela falou? Vamos criar um produto que permita a pessoa colocar o seu pet e ficar tranquila. Nasceu esse carrinho. Você coloca o seu pet aqui, o cachorro, o papagaio, o periquito, a sogra, o filho também, se for necessário, e você fica tranquila. Aumentou o tempo médio de quem tem pet dentro da loja, tranquilizou a pessoa, porque o pet não sai correndo, aprontando, e as pessoas estão mais felizes. E a pergunta é, por que as outras lojas não copiaram ainda? A Ticico, a CIC, a Teganor, não copiaram ainda. Porque o mindset delas não está preparado. Então, poderia a noite toda ficar aqui falando de mais 30 exemplos, só Leroy, sem pensar em mais nada. Séculos, relógios. 3 anos atrás, a Séculos, num projeto de redução de custo, a Séculos vende Séculos e Mondane, são duas marcas próprias, e depois representa no Brasil, Calvin Klein, Puma, Speedo, Swarovski, por aí vai. E tipicamente o relógio Séculos é um relógio de 99, 199 ou 299 de preço. Tem uns mais elaborados, mas 80% do negócio é isso. Eles gastavam por ano 4 milhões em embalagens, 4 milhões de reais. E estava medido e provado, observação de comportamento, que quem comprava um relógio de 199, leva a embalagem, chega em casa e faz o quê? Descarta a embalagem. Dá para o filho, para o cachorro, para o lixo. 4 milhões por ano. Aí você, cara, não dá. Não podemos continuar. E o peso no preço final poderia ir até R$25 ou R$30 do custo da embalagem. Em 199, R$30 percentualmente é um valor elevado. O que a gente fez? Bom, vamos de A a Z. Mexe na caixa, padroniza as caixas todas, reduz a espessura lateral das paredes e aquela almofadinha, aquele travesseirinho pequenininho que ele tem, reduz a quantidade de produto que está ali dentro. Z, tira as embalagens, usa um spray plástico que envolve o relógio para o transporte, depois chega em casa, tira o plástico e resolveu a conversa. Não foi A, nem foi Z. Z, porque o board teve medo, pessoas mais velhas que poderiam achar que o relógio não era novo, tem uma questão de percepção, mas a operação foi, vamos padronizar as caixas e otimizar ao máximo a caixa em si. Cortaram 1 milhão, de 4 para 3, o que significa uma economia interessante. E o meu último caso, mais recente, o ano passado, na Via 4, linha de metrô, não sei quem aqui usa a linha amarela, talvez já tenha se deparado com uma tela nas estações que mostra qual é o vagão que tem mais gente ou menos gente. Qual foi a observação que foi feita? O cara da estação. Não foi a inovação lá central. Não fui eu que liderei o projeto, ou a Mayura, que é a líder de inovação da empresa. Estamos longe da operação. Foi o cara que falou, cara, se vocês observarem, ele disse, se vocês observarem, as pessoas entram na estação de metrô e ficam na plataforma exatamente da porta para onde entrar. É como ir na praia. Chega na praia, está todo mundo aglomerado. Anda 10 metros por lá, não tem ninguém. Porque a galera, onde pousa é onde fica. O que ele falou? Vamos criar uma coisa que é um sensor de peso em cada vagão. A gente sabe que mais ou menos na média, uma pessoa pesa 70 quilos, 75,
dá para X pessoas na carruagem, então se chegar a X quilos, tal, tem uma métrica para dizer que acima de X quilos está vermelho, está lotado, de X a Y está amarelo ou até não sei o que está verde. Hoje você entra numa estação de linha 4, via 4, linha metrô amarelo, você vê diretamente naquele trem que está chegando qual é o vagão onde você vai entrar para ir mais confortável ou mais apertado. Cara, são ideias óbvias, todas elas. Oi? Não, na seta não tem o que fazer. Aí, mas a tentativa é válida, não é? É válida. Você, ó, tá tudo vermelho, já fica tranquilo, está ferrado mesmo. Às vezes é uma galera mais leve, umas crianças e tal, você consegue entrar ali. Mas olha que legal. Da Domino's Pizza, que não é nosso cliente, a todos esses que a gente fez, as ideias são simples. São zero tecnologia, ou quase nada tecnologia. São quase nada grana. Quanto dinheiro levou para fazer isso? Nada incomparável com o potencial de valor que isso pode trazer ao usuário se ele entender melhor o processo. Então, eu trouxe exemplos propositados fora de grandes orçamentos e grandes evoluções tecnológicas para, de fato, dar a ideia que a coisa funciona quando trabalhamos as tendências de forma de observar o que está acontecendo e começamos a gerar ideias em cima disso. Então, a minha mensagem em 2 sessões basicamente foi: o mundo está em mudança, a transformação que está acontecendo obriga a uma mudança de mindset empresarial, e essa mudança de mindset só é feita com sucesso olhando para as tendências, interpretando o que elas significam e construindo daí insights que possam trazer ideias incrementais pontuais, incrementais permanentes ou disruptivas. E aí cada um agora leva como dever de casa a sua reflexão sobre o tema. Pessoal, obrigado.